Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação. Estou tentando aqui fazer esse vídeo nesse formato, né? Tela reta. Eu vi um vídeo hoje, achei muito legal, mesmo aqui no YouTube, não sendo um stories, né? Nem um reel, mas eu gostei. Eu gosto desse formato. Parece que a gente fica mais próximo, parece que é uma conversa mais íntima, né? Então eu gostei desse formato, vou fazer esse teste nesse vídeo aqui, né? Agradecer a sua presença, agradecer por você estar aqui e vamos conversar, vamos meditar, vamos falar sobre o que está acontecendo nesses dias. Você é muito bem-vindo aqui, tá bom? É algo que Deus tem mexido, né? E falado muito ao meu coração nesses dias é sobre o reino, né? E para a gente entender sobre o reino, nós temos que ir no princípio. Como que tudo começou? Começou da seguinte maneira: Deus dando um reino para o homem, né? E esse reino surgiu da onde? Esse reino surgiu de Deus, pois tudo surgiu dele. Dele surgiu a vida do homem, dele surgiu a terra e tudo que o homem tinha acesso veio de Deus. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu para ele um reino, né? Para ele administrar, para ele reinar, né? E o que um reino precisa? Um reino precisa de um lugar, né? De um rei, de alguém que vai ser aquele que vai dar as ordens, que vai dominar. Por isso que Deus falou que ele ia dominar sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre as feras, né? Deus deu isso ao homem. E tudo isso estava atrelado a Deus e à eternidade, né? Então tudo estava ligado a Deus. O homem reinava, mas esse reino veio de Deus. E para o homem reinar, ele teria que estar linkado com Deus, pois a eternidade, tudo que foi criado, veio dele. Então, nós entendemos que o homem, para ele reinar, e foi para isso que ele foi criado, para reinar, ele precisaria estar linkado, ele precisaria estar, digamos assim, sobre a jurisdição, sobre a autoridade de um reino maior, né? E de um rei maior, do Rei dos Reis, que era o Senhor, que era Deus. Então esse é o ponto. Eu e você, nós fomos criados por Deus. E eu creio que a cada um Deus deu um reino, né? A vida já é um reino que Deus te deu, né? E para você administrar. Só que nós estamos falando lá no Éden, estamos falando antes da queda. Pois a queda foi exatamente a ideia vendida pelo diabo e a ideia que está sendo vendida hoje ainda, de que existe um reino, que pode existir um reino humano, né, igual de Deus ou superior, sem ele, que foi isso que o diabo disse para Eva. Você vai ser igual a Deus, vocês vão ser igual a Deus. Quer dizer, o que ele estava tentando dizer para eles? Preste atenção. Vocês podem expandir esse reino. Esse reino não está no limite. Vocês não precisam estar linkados a Deus. Vocês não precisam. Se você comer desse fruto, você vai expandir o seu reino. Você vai expandir a sua autoridade. Isso era uma grande mentira, pois não há eternidade fora de Deus. E pega essa frase aí, não há eternidade fora de Deus. E o que acontece ali? O diabo, ele já estava vivendo essa mentira, porque o diabo também tinha uma autoridade. Lembra que o diabo também tinha um reino? Ele era um líder e abaixo dele havia uma hierarquia de mais anjos e ele dominava, né? Abaixo de Deus era ele, e ele quis criar um reino próprio, né? Ele quis expandir o reino, mas sem Deus. Toda vez que o homem tenta fazer isso, ele vai ter baixas. Isso vai ter consequências, porque você está saindo do centro da vontade de Deus. Você está tentando criar algo e viver algo sem o Criador. Isso tem consequências. Como teve para o diabo, que caiu, perdeu sua posição no céu, criou seu próprio reino, mas isso teve consequências, né? E assim como teve consequências para o diabo, teve consequências para Adão e Eva e tem consequências para todos aqueles que pegam o reino que eu falei sobre a vida e quer viver essa vida sem Deus. E é o que tem acontecido nos nossos dias. Preste atenção. As pessoas têm vivido como se o céu fosse aqui. Por quê? Porque as pessoas têm buscado um reino terreno. E nesse reino terreno, elas são os reis superiores. Não há ninguém acima delas. Pois Deus nos deu a vida.
assim como ele deu para Adão e Eva autoridade para reinar. Só que essa autoridade ela foi perdida no Éden a partir do momento que o homem decidiu viver sem Deus. E é exatamente isso que as pessoas têm feito. A escolha lá foi de Adão e Eva. E a escolha é minha, a escolha é sua. Deus te deu um reino, a sua vida, para você administrar, para você viver. E as pessoas têm vivido como se o reino eterno fosse aqui. As pessoas têm vivido como se elas fossem o fim em si mesmas. Entende? E esse reino eterno foi sendo esquecido. Esse reino eterno foi sendo apagado. Esse reino eterno foi sendo deixado para trás nas nossas vidas. E hoje as pessoas vivem apenas o terreno, como se a eternidade fosse aqui. E isso vai ser cada vez mais forte aqui. Vai ser vendida uma ideia de um rei na terra, que fará com que isso aqui se torne o paraíso. Essa é a missão do anticristo e muitos vão cair nessa. Então tenho meditado muito sobre isso, porque as pessoas têm agido num ambiente de guerra, num ambiente de enfermidade, de várias mortes. As pessoas têm agido como se o mundo estivesse perfeito, ignorado o todo, ignorado o eterno. Esse confronto com a verdade as pessoas têm evitado. Eu preciso, para mim perpetuar o meu reino, eu preciso me aliar ao reino eterno. E esse caminho foi aberto novamente por Jesus. Com Jesus, eu e você temos a oportunidade de conectar a minha vida, o meu reino, o que eu sou, o que eu tenho, à eternidade novamente. Porque para mim reinar na eternidade, eu preciso reconhecer aquele que me criou, aquele que criou todas as coisas. Eu preciso reconhecer que o meu reino, ele está caído, que eu preciso de Deus, que sem ele, o meu reino, assim como o do diabo, assim como de todos aqueles que ignoram a Deus, irá ruir, porque tudo é passageiro se não estiver linkado e conectado e ajustado com a eternidade, com Deus. Então esse é o ponto. As pessoas estão vivendo como nos tempos de Noé, achando que tudo vai ser uma maravilha no mundo, que o mundo vai ser sempre assim, acontece algo, ele se renova e vai de novo, vai de novo. Não, vai ter um fim. Nós somos finitos neste mundo, né? Eu já falei isso aqui, a partir do momento que nós partimos deste mundo é o fim para nós. Então essa é a meditação que eu deixo para você. A que reino você tem servido? Você tem feito como Jesus na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é equilibrar, isso é conectar o eterno com o que passa. É você conectar o visível com o invisível, é você equilibrar. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, ele não está dizendo que o homem não tem que comer. Enquanto você está aqui, você precisa se alimentar. Mas ele diz que nem só, ou seja, a prioridade é o eterno. E você vê as pessoas, umas espirituais demais, querendo esquecer do que é terreno, como se nós já tivéssemos ido embora daqui, e outros vivendo como o céu fosse aqui. E há um equilíbrio. E esse equilíbrio só pode ser conquistado com Deus, buscando o reino dele, deixando que o reino dele venha a mim, como Jesus disse. Como Jesus disse, buscar em primeiro lugar. A sua prioridade deve ser o reino eterno. A sua prioridade deve ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o ponto. Nós estamos aqui na terra para isso, para equilibrar. E não é você que vai equilibrar o mundo, não é você que vai mudar as pessoas. Esqueça isso. Você está aqui para equilibrar você. Você está aqui para se reconectar com o eterno, com o seu Pai, com aquele que te criou para reinar. Por isso que o homem, ele tem esse vazio dentro dele, essa vontade de se aceitar, essa vontade de ser aceito, essa vontade de ter algo para conquistar, algo para dominar. Só que isso não é aqui, é na eternidade. O que Deus tem para você é eterno. Por isso você deve parar de buscar o que é terreno, o que passa como prioridade e priorizar o reino. Entende? Não priorizar coisas materiais, não priorizar bens, mas você caminhar com Deus individualmente, buscando
o reino dele, a glória dele, a presença dele na sua vida. É isso. Que o reino do Senhor venha sobre você. É sobre isso que eu tenho meditado nesses dias. Porque você vê esse extremo no mundo. Uns puxando para um lado, uns puxando para o outro. Pessoas que deveriam se amar, se matando, se odiando umas às outras. O que que falta? Falta o reino, falta o equilíbrio. É porque cada um quer ser rei, cada um quer ser dominador, se esquecendo do rei dos reis, porque é ele que traz o equilíbrio. Assim como Adão e Eva perdeu o equilíbrio quando ignorou o rei dos reis. Assim como o diabo caiu quando ignorou o rei dos reis. Todo ser humano cai e fica caído quando ignora o rei dos reis, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que equilibra tudo, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que está em todos os lugares, aquele que conhece sobre tudo. Que você busque esse rei, que esse rei seja o rei da sua vida. E aí tudo vai acontecer conforme a vontade dele para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem falou ao seu coração, que você compartilhe ela com um amigo. Os 2 livros que nós escrevemos falam exatamente sobre isso, sobre equilíbrio, sobre ordem. E se você sentir no coração de adquirir, o link está aqui embaixo. Um grande abraço, fica com Deus.